Ô de casa! Vamos lá para o segundo vídeo sobre EAD para crianças. E nesse vídeo nós vamos falar sobre qual é a função do EAD para crianças em tempos de pandemia. Eu sou Val Ribeiro e você está comigo aqui no De Repente Paz. Essa discussão é especificamente sobre EAD, educação à distância para crianças, nesse tempo exclusivo de pandemia, gente. De isolamento social em que as escolas precisaram, para a nossa saúde, para a nossa segurança, suspender as aulas presenciais. Isso significa que nós não temos escolha. Nós não temos escolha. Não foi uma decisão arbitrária da própria escola em querer sacanear a gente ou querer passar a função dela, a função educativa dela para nossa responsabilidade, enquanto a gente paga, ainda por cima a gente ainda paga por esse serviço que eles estão delegando. Uma vez eu fui comer fondue no tempo que eu morava no Rio Grande do Sul e tinha visita, né? Tinha visita minha, amigos meus de Goiânia que estavam me visitando, levei eles para comer fondue na serra, achando que eu estava abafando. Para quem já foi, sabe que fondue é um prato normalmente muito caro. E aí o marido da minha amiga que estava com a gente falou: nossa, esse é o preço mais caro que eu pago em algum lugar para poder fazer a minha própria comida. Porque o fondue, quem sabe, né? A gente tem que ficar lá cuidando da comidinha, não chega aquele prato prontinho. Moto, horrorosa, barulhenta. Então, antes da gente se arrepiar inteira e pensar, a escola está querendo diminuir o seu trabalho e jogar para cima de mim a responsabilidade que é única e exclusivamente dela, não. Vamos parar, vamos pensar. A gente tem escolha? Não tem. Para nossa segurança, a segurança das pessoas que a gente ama, nós não temos escolha, precisamos ficar em casa e os nossos filhos também precisam ficar em casa. Então, qual é a principal função, na minha opinião, dessa educação à distância nesse momento? A primeira delas é de manter a vida o mais próxima possível do normal. Vocês vão perceber que eu vou destacar muito a ideia do possível, porque fazer o possível nesse momento já é fazer o suficiente. Guarda isso como mantra, tá? Em outros vídeos eu andei falando sobre isso também. Rola aí, vê o histórico, assiste tudo, que tem algumas reflexões muito interessantes. Mas quando a gente mantém as nossas crianças com algum tipo de comprometimento das atividades escolares, mesmo que à distância, nós estamos criando condições para que eles levem a vida o mais próximo possível do normal. Ou seja, manter rotinas saudáveis, vinculação com uma instituição a qual eles fazem parte desde muito cedo. No vídeo anterior eu falei da importância da escola no desenvolvimento não só cognitivo e acadêmico da criança, mas no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento subjetivo e no desenvolvimento do sujeito como um todo para a vida. Então, imagina só, vamos parar para pensar. Já está todo mundo vivendo um clima de medo, de insegurança, de tensão. Tem um bicho fora das nossas casas que está matando todo mundo. É claro que as nossas crianças sentem isso, percebem isso e sabem disso de forma mais ou menos clara, mas eles sabem. Se de repente a gente corta todos os vínculos deles com a escola, com o grupo de colegas, com a professora, no meio de tudo isso acontecendo que é tão ameaçador, que fantasias vocês acham que eles vão criar na cabecinha deles? Acho que tudo desapareceu. De que tudo foi embora, de que o tal do coronavírus ou do coronel vírus, como eu ouvi num áudiozinho viralizado por aí, de uma pequenininha falando, de que o tal do coronel vírus levou embora todo mundo e de que nunca mais vai voltar. Então esse é um ponto muito importante e para mim, na minha opinião, esse é o ponto mais importante, por exemplo, na vinculação das crianças menores, tá? Aquelas que estão lá na fase da educação infantil ainda, em que a gente de verdade não tem que se preocupar com o desenvolvimento pedagógico e acadêmico. Currículo, quais aquisições de conteúdo elas tiveram, na real, na minha opinião, não é esse o objetivo agora. E além de manter uma rotina o mais próxima possível do normal,
Manter uma vinculação com pessoas que são importantes para o desenvolvimento dela, como os colegas, a professora, os professores, quando já são crianças um pouco maiores, né, do Fundamental 2, que já começam a ter vários professores, a gente pode sim dar continuidade respeitando os limites, mas nós podemos dar continuidade a alguns aprendizados que já estavam acontecendo, ou pelo menos a consolidação de aprendizados que já estavam acontecendo, que é o que na maioria das escolas que eu tive notícias fizeram ali nas primeiras semanas. Nas primeiras semanas em que estava tudo muito incerto sobre quando é que a gente vai poder voltar, as escolas optaram por mandar várias atividades de fixação de conteúdo, aprimoramento daqueles conceitos que tinham começado a ser trabalhados lá nas primeiras semanas de aula. Então, quando a gente pensa na ideia da importância ou da relevância da educação à distância para as crianças neste momento específico, a gente tem que levar em consideração esses 3 elementos e não ficar presos, como eu tenho ouvido muito de muita gente a preocupação, não ficarmos presos na quantidade e relevância ou qualidade do conteúdo que eles estão absorvendo nesse momento. Porque, de fato, o processo de ensino-aprendizagem, ele pressupõe vínculo, ele pressupõe interação, ele pressupõe relação, ou seja, ele pressupõe algo que a gente chama na teoria de a presença de um mediador da aprendizagem. E o professor é esse mediador. Mas essa mediação, ela precisa acontecer de forma vinculada e não desconectada. Por isso que a gente, como pais e que estamos fazendo essa função, nós estamos, mais do que nunca, dividindo essa responsabilidade de mediador com os professores dentro das nossas casas. E é por isso que nós temos que olhar para além da aquisição de conteúdos. Nesse momento, gente, vamos de novo. Nesse momento em que o mundo está desabando lá fora, o jeito de viver está mudando, o jeito de olhar para as nossas relações e para a vida está mudando, será que realmente o que a gente tem de mais importante para se preocupar é a quantidade de operações matemáticas que meu filho vai aprender a fazer em casa? Acho que não. Pelo menos essa não é a minha preocupação e com base em tudo que eu conheço, que eu estudo e que eu acompanho, acho que não deveria ser também a sua preocupação. Certo? Então, nesse vídeo eu encerro essa discussão nesse ponto. Pensa um pouquinho, vê o que tudo isso fez sentido ou não. Se fez sentido, ótimo, aproveita. Se não, pode xingar, tá tudo certo. Deixa aqui seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Tá bom? Se cuidem e até o próximo vídeo.